Viva! O meu nome é Luís Bronze, eu sou o atual presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e, em conjunto com a doutora Rosa de Pinho, que é a presidente eleita, vamos responder às múltiplas questões que nos foram colocadas a propósito da Semana da Hipertensão. Vamos usar as iniciais das pessoas, espero que mesmo assim consigam identificar a sua própria questão. E começando eu já a responder à primeira questão, que foi colocada pela senhora APS, e a questão é muito simples, mas muito importante. Como é que se mede a pressão arterial? Como medir a pressão arterial? Ora, isto parece uma questão simples, mas não é tão simples assim. O que, na verdade, se deve fazer para medir a pressão arterial resume-se em 3 frases. Eu costumo dizer isso aos doentes. A primeira coisa é não estar a fazer uma tarefa que provoque grande agitação e ir medir a pressão arterial a seguir. A segunda é não usar equipamentos de pulso que as pessoas tanto gostam, porque esses já provaram que não são tão fiáveis. Portanto, é preciso usar equipamentos que tenham uma braçadeira, e a braçadeira tem que ser adequada ao braço da pessoa. Ou seja, há pessoas que, pelo seu peso ou pela dimensão do seu braço, não podem usar a braçadeira standard, têm que usar uma braçadeira dita de adulto grande ou adulto largo. Por outro lado, e isto é muito importante, a pessoa tem que se sentar de forma calma, tem que encostar bem as costas, ter os pés assentes, não trocar as pernas, pousar o braço num ângulo mais ou menos reto com o corpo e fazer 3 medições em sequência, das quais normalmente se valoriza a média das últimas 2. Parece simples, mas nem sempre é feito assim. Em primeiro lugar, porque as pessoas não têm tempo. Em segundo lugar, porque às vezes têm tempo, mas o procedimento demora algum tempo ele próprio. E depois, porque a maior parte das pessoas não sabe pôr a braçadeira, o que na verdade é um procedimento simples. Portanto, quando comprar um equipamento, procure que seja um equipamento certificado e peça à pessoa que o vende, habitualmente é numa farmácia, ajuda para ensinar a fazer a medição da pressão arterial. Portanto, resumindo, é preciso que o equipamento seja adequado, é preciso que a sala esteja em silêncio. Habitualmente, em casa, os valores até são mais baixos, porque a pessoa sente-se mais calma. E a última questão é fazer as 3 medições e valorizar as 2 últimas. Habitualmente, a primeira que se faz é sempre mais alta. Portanto, penso que respondi à questão. E vou passar agora a palavra para a segunda questão à doutora Rosa de Pinho. Faz favor, Rosa. Obrigada. Então, continuando, temos aqui uma senhora AR que questiona quais são os valores para a hipotensão. Se é abaixo do 100 e se a mínima abaixo dos 60, se isto é considerado normal. Em relação às batidas cardíacas, ou seja, a pulsação, também qual é o valor normal, se acima de 100 ainda é normal. Portanto, quero saber, em termos de valor de hipotensão, quais são os valores para a hipertensão, isso é muito perigoso. Ora bem, em relação à hipotensão, ao contrário da hipertensão, nós não temos um valor definido para dizer que abaixo deste valor é hipotensão. Isto habitualmente depende muito da tolerância de cada pessoa. Enquanto que uma pessoa jovem, por exemplo, pode ter uma tensão máxima de 95, 96 e sentir-se bem, não ter qualquer tipo de sintomas, há outras pessoas talvez com esse valor já se sintam um bocadinho tontas e um bocadinho fraca. Portanto, nós costumamos dizer que o valor mínimo é aquele valor que a pessoa tolera sem qualquer tipo de sintomas. Em relação aos batimentos cardíacos, o ideal é andar ali entre os 60 e os 90. Tudo que seja acima dos 100 já é um batimento cardíaco muito elevado, muito acelerado. E aí obriga que o médico tente perceber o que é que se está a passar. Portanto, em relação à hipotensão, portanto, a hipotensão habitualmente é sintomática, ou seja, quando os valores começam a descer demasiado e a pessoa se sente mal com isso,
portanto vai começar a ter sintomas. Portanto, há pessoas, por exemplo, que podem ter um desmaio, podem ter tonturas, podem ter fraqueza, portanto é porque esses valores poderão estar demasiado baixos, mas não existe um valor definido, assim como para a hipertensão, onde nós dizemos que tudo que seja acima de 140/90 que é elevado. Pronto, eu não sei se há aqui alguma coisa que queira acrescentar neste ou se passamos à seguinte, Não, doutor passa a professor Luís. seguinte. Passa a seguinte. Ok, Então vá. Então vai. Agora, a terceira questão foi efetuada por uma senhora que aqui se vai considerar MG de gato. E a questão é muito importante. A senhora diz assim: estou a fazer medicação para a hipertensão arterial, mas tem dias que a minha pressão aumenta sem motivo aparente. Tenho 56 anos e estou na perimenopausa. As alterações hormonais podem provocar a tensão elevada? Ora, esta é uma questão muito importante. Em primeiro lugar, a pessoa pode ter dias ou até alguns momentos em que a sua pressão arterial pode ser mais elevada. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha a pressão arterial sob controle, porque o que dá o controle é a média da pressão arterial. Portanto, ter um valor ocasional elevado não é grave. Em relação à segunda questão, é verdade que as alterações hormonais podem influenciar a pressão arterial. Mas, neste caso, o que a pessoa deve fazer é ajustar, ir falar com o seu médico e ajustar a medicação à eventual fase da menopausa em que está. Em regra, à medida que a menopausa avança e a pessoa fica, digamos, hormonalmente mais calma, para utilizar uma expressão simples, as coisas tendem a estabilizar-me. Mas esta questão é, de facto, muito importante. Não só a senhora dizer que muitas vezes a pressão arterial sobe, isto revela que ela tem interesse na sua pressão arterial, o que nos deixa muito felizes, e, de facto, pode haver uma relação entre a menopausa e a pressão arterial. De modo que passo à segunda questão seguinte, que é de um senhor JALP. Então, esta pergunta, o senhor questiona que está com valores próximos da necessidade de fazer medicação para a hipertensão arterial. Ele comenta: gostaria de tentar evitar seguir essa medicação, alterando a minha vida, que é sedentária, e uma mudança considerável de hábitos alimentares. Sei que em muitos momentos a minha tensão tem picos mais elevados devido à ansiedade e ao stress profissional e familiar. Fiz uma prova de esforço e foi-me dito que os valores estavam normais para a minha idade. Sou professora de Educação Física e gostava de retardar o mais possível a medicação, pois sei que após iniciar o retrocesso é muito improvável. Ora, isso é um bom comentário e uma boa pergunta, porque assim, primeiro, vamos por partes. Habitualmente as pessoas têm muito receio de iniciar a medicação com aquela ideia de vão ter que fazer medicação para o resto da vida e que isto é um sinal que as coisas estão a evoluir no pior sentido. Mas a questão é, muitas vezes, aquilo que este senhor refere é verdade. Portanto, o facto de ter uma vida sedentária, o facto de ter erros alimentares, ou não ter uma alimentação saudável, isso tem muita influência nos valores da tensão e nas complicações que podem surgir. Portanto, se a pessoa efetivamente conseguir mudar hábitos, mas mudá-los de uma forma definitiva, que é o que eu digo, não adianta agora, durante um mês, andar a fazer exercício todos os dias e fazer uma dieta radical, se depois vai retomar ao início. É importante fazer algumas alterações de estilo de vida, mas alterações que consigam manter, portanto, criar a rotina de fazer exercício físico, nem que seja só 2 ou 3 vezes por semana, mas manter esse hábito. E a mesma coisa com a alimentação, portanto, mudar algumas coisas na alimentação. E na questão do sal, da questão da tensão arterial, tem muito a ver com o sal, portanto, reduzir o consumo de sal também. Se houver realmente eficácia nisto, é possível que os valores melhorem e que a pessoa não precise tomar medicação. Nós aqui não temos valores em concreto. O senhor diz que tem valores próximos da necessidade de fazer medicação. Isso também depende dos fatores de risco que tem, se a pessoa consome álcool, se a pessoa fuma, do valor, do peso desta pessoa, porque se a pessoa tem uma pressão arterial acima de 140/90, mesmo que seja só ali nos 142, mas que é persistente e tem estes fatores de risco, nós médicos não queremos arriscar e preferimos medicar. Porque quanto mais tempo a pessoa está sem ser medicada,
mais complicações pode ter, pode estar a fazer lesão em vários órgãos e pode vir a ter eventos sem contar. E por isso, neste caso, o conselho que dou é efetivamente alterar os hábitos de vida, sim, e fazer isso durante um curto espaço de tempo, a ver se efetivamente melhoram os valores. Aqui o que ele diz em relação à prova de esforço, portanto, que estava tudo normal, mas a prova de esforço também não avalia depois os valores de pressão arterial ao longo do dia. Mas de qualquer forma, acho que é importante mudar os estilos de vida conforme disse, saber quais são os valores, mas esperar ali não mais do que 2, 3 meses, dependendo dos valores que tiver, e pedir conselho ao médico. Podemos passar à seguinte, temos aqui uma BS. Muito bem, então esta senhora põe uma questão deste modo: sou hipertensa, faço medicação, faço caminhada, mas se fico ansiosa, a tensão arterial dispara. Preocupo-me porque sei que esses picos me podem deixar registros da consequência. Não se percebe bem o que é que a senhora quer dizer, mas revela preocupação. Queria muito saber gerir a ansiedade. Obrigado por estarem desse lado. Nós agradecemos já o seu agradecimento. E o que eu tinha a dizer em relação a isto é o seguinte: esta é uma questão muito importante, porque eu vejo isto quase diariamente. Ou seja, as pessoas que são hipertensas, algumas têm uma vida muito agitada e, por razões que não vêm ao caso, têm uma, digamos, sensibilidade bastante grande a eventos que se passam na sua vida. A questão que a senhora afirma é verdade. É verdade que se a pessoa tem muita ansiedade e está constantemente com valores elevados, isto provavelmente terá consequências para a sua vida. O conselho que eu dou a estas pessoas é que procurem tratar a ansiedade, e como a senhora diz, não é fácil, e sobretudo não cabe aqui. Eu podia dizer que a pessoa tem que mudar o estilo de vida, tem que levar uma vida mais calma, tem que dormir melhor, tem, como disse a doutora Rosa, comer muito sal, mas nós não controlamos muitas vezes a nossa vida. E ocasionalmente é preciso ajuda externa, ou de um psicólogo, ou por vezes de um psiquiatra, para controlar esta fase. Se a pressão arterial de facto tem muitos picos e não está bem, deve procurar o seu médico para que ele ajuste a medicação de forma a que, apesar de ter ansiedade, os valores estejam sob controle. Não há, digamos assim, nenhuma receita universal para controlar a ansiedade. A ansiedade depende de cada um de nós e cada um de nós tem que saber como a controlar, e habitualmente é o labor de uma vida. Não é fácil, nem há rótulos para isso. De modo que desejo-lhe muito boa sorte e não se sinta só. Isso é o que acontece a grande parte de nós. Muito obrigado pela sua questão. Passo agora a uma senhora AM. Rosa, se faz favor. Aqui, esta senhora questiona qual a prevalência de hipertensão em crianças e qual a tendência de evolução. Ora, isto é uma questão muito pertinente e acho que é muito importante mencionarmos isto aqui. Portanto, obrigada pela questão. A partir dos 3 anos de idade, devia de haver o hábito de medir a pressão arterial em todas as consultas de saúde infantil. Portanto, felizmente já há muitos médicos de família que já criaram esta rotina e fazemos essa avaliação, e o que está descrito, pelo menos a nível europeu, é que cerca de 3 a 6% das crianças já têm hipertensão arterial. Isto parece muito pouco, mas isso quer dizer que em cada 100 crianças, 3 ou 4 ou 5 crianças já podem ter estes valores de pressão arterial elevada. E a questão também coloca qual a tendência de evolução. Portanto, se formos a ver do ponto de vista da criança, isto provavelmente vai trazer consequências para esta criança. Esta criança pode vir a ter também, se for uma pressão arterial continuada, persistente, pode vir a ser hipertensa no adulto, e todas aquelas lesões que podem acontecer nos vários órgãos no adulto, na criança, com esta exposição muito mais antecipadamente, ainda mais grave e pode ter muito mais problemas. Por outro lado, voltamos àquilo que já foi reforçado anteriormente. As crianças hoje em dia têm umas vidas muito mais sedentárias, são muito mais viradas para os ecrãs, não é? Enquanto que há uns anos atrás as crianças andavam cá fora, brincavam, corriam, tinham uma vida mais ativa. Hoje em dia são muito mais sedentárias. Ainda por cima apanhamos esta fase do Covid, onde as crianças ficaram mais fechadas em casa, mais sedentárias,
com erros alimentares muito piores, e é natural que nós venhamos a ver que esta prevalência esteja a piorar. Portanto, aqui um conselho é pôr as crianças a mexer, pôr as crianças a fazer mais atividade, e não se esqueçam que se o nosso consumo de sal nos adultos é muito alta, e as crianças comem a mesma comida dos pais, então o consumo de sal nas crianças ainda é muito mais alto do que deveria de ser. E, portanto, é um conselho que nós damos. Ponham as crianças a fazer exercício, a mexerem-se e a reduzir o consumo de sal. E nas consultas, por norma, os profissionais já têm este hábito de medir a pressão arterial também nas crianças. Bem, passando então a uma outra questão, que é a senhora MM. Passo então a palavra novamente. Então, a senhora MM faz uma questão também muito importante. A primeira é: qual é a tensão arterial adequada para uma pessoa na casa dos 60 anos? E se o inchaço nos tornozelos e pés tem correspondência com a medicação das tensões? Ora, o que eu penso que a senhora queria dizer em primeiro lugar, ela quer saber que valores é que se esperam. Pois isto é uma questão importante, e ainda bem que também falamos disso aqui. A pressão arterial neste momento tem um alvo mais ousado, que é o de 130 a 80 milímetros Hg, mas o primeiro alvo que as pessoas devem procurar, sobretudo quando já são hipertensas há muito tempo, é 140 a 90 milímetros Hg, 14,9, como as pessoas dizem. Portanto, uma pessoa na casa dos 60 anos deve procurar estes valores. Se conseguir chegar aos 130 ou 80, excelente. Isto consegue-se não só com a medicação, mas, como já foi dito aqui, com uma alteração do estilo de vida, nomeadamente perder peso e reduzir o sal. Por outro lado, a outra questão é também muito importante, porque de facto há fármacos, há medicamentos que fazem inchar os tornozelos, como a senhora diz. Se isso lhe acontecer, deve procurar o seu médico e não deve demorar muito, porque basta a suspensão, e há muitos fármacos, ou a troca de determinados fármacos para que essa questão deixe de acontecer. É claro que este sinal de que as pessoas estão a falar aqui pode não ter nada a ver com a medicação. Cabe ao médico analisar isso, e pode ser sinal de varizes e de muitas outras coisas. Mas, de facto, se acontece e se toma medicamentos para baixar a pressão arterial, o melhor é ir ao médico e avaliar se há uma relação entre o fármaco, o medicamento e o sinal. Passamos agora à pergunta seguinte, de uma senhora ID. Então, esta senhora diz: costumava tomar os meus medicamentos de atenção de manhã, mas ultimamente a minha médica disse-me que era melhor tomá-los à noite. Só que ao jantar, normalmente eu esqueço-me. Podem ajudar-me? Ora bem, obrigada pela questão, porque aqui temos dois assuntos que são extremamente importantes abordarmos. Por um lado, uma coisa que nós chamamos adesão. Adesão é o tomar a medicação, e neste caso, se esta senhora é hipertensa, ela precisa tomar a medicação. E, portanto, aqui o conselho que eu dou é tomar numa hora em que não se vai esquecer, porque se a médica quer que tome à noite e esquece, não está a fazer efeito e não está a tomá-lo. Portanto, aqui é tomar na hora que não se vai esquecer. Em relação a tomar o comprimido à noite, portanto, isto levanta outra questão. Habitualmente nós prescrevemos os medicamentos de manhã precisamente porque a adesão é maior, as pessoas têm tendência a esquecer-se, melhor se tomar logo de manhã. De qualquer forma, o medicamento das tensões, nós, os médicos, quando prescrevemos os medicamentos, devemos optar por fármacos de longa duração, ou seja, fármacos que vão atuar ao longo das 24 horas, e, portanto, é indiferente a hora que vai tomar o comprimido, porque ele vai atuar durante as 24 horas. O caso da sua médica ter aconselhado tomar à noite, eu não sei qual foi o motivo em particular. À noite, a maior parte das pessoas tem uma descida da pressão arterial durante a noite. E, pontualmente, em algumas situações, há pessoas que durante a noite isso não acontece, ou as tensões se mantêm mais ou menos semelhantes em valores aos do dia, ou podem piorar um bocadinho, mas isto só se consegue perceber fazendo um exame que é a MAPA, que é uma medição da pressão arterial durante 24 horas e que avalia também a pressão arterial noturna. Se no seu caso a médica fez esse exame, pediu-lhe esse exame e viu que tinha pressão arterial mais alta à noite,
poderá ter optado por passar o medicamento para a noite por este motivo. Mas voltamos atrás outra vez. Se os medicamentos que está a tomar têm uma ação de 24 horas, é indiferente tomar à noite ou tomar de manhã. E mais importante do que isso, é importante tomar o comprimido. Portanto, se a senhora vê que à noite se está a esquecer, então tem que o tomar de manhã de forma a conseguir tomar e não se esquecer, porque o mais importante é tomar os comprimidos e tomá-los todos os dias. Sim? Pronto, obrigada pela questão. Vamos passar então ao seguinte. Aqui temos um senhor MR, coloca mais uma questão. Então, muito bem, o senhor MR diz: sou hipertensa há 10 anos e tomo o meu comprimido diariamente, mas desde que tive Covid a minha tensão está mais alta, à volta dos 150, 90. Foi do vírus? Pergunta-se. O que devo fazer? Ora, isto é uma questão também muito importante, porque eu tenho esta questão posta por muitas pessoas e costumo dizer de uma forma algo cómica que o vírus tem as costas largas, mas não é Deus Nosso Senhor. Quer dizer, não há prova nenhuma de que a Covid interfira quer com a medicação ou potencie a hipertensão. O que pode ter acontecido é que outro fator, ou alguma medicação anti-inflamatória que o senhor tomou, que é a mais comum, para baixar a febre ou para aliviar alguma dor que o senhor tem, ou então algum incremento no peso ou qualquer outro fator, possa estar a interferir com a medicação da pressão arterial que o senhor está a fazer e que eu aqui não sei qual é. De modo que se a sua tensão não está controlada, o que deve fazer é procurar o seu médico, mas provavelmente a culpa não é do vírus, nem o vírus tem absolutamente nada a ver com essa situação. A doutora Rosa está de volta, de modo que eu vou passar-lhe a pergunta da senhora MP. Ora bem, diz assim, quando começa a tensão e ela está melhor, deixo de tomar os comprimidos, mas a tensão volta a subir. A minha médica já me disse para eu tomar sempre os comprimidos. É mesmo assim? É mesmo assim, MP. Tem toda a razão a sua médica e é aquilo que nós estávamos a falar atrás. Quando se prescreve medicação para a pressão arterial, habitualmente é para fazer seguido, contínuo. As pessoas ficam muito assustadas com o facto de ter que tomar todos os dias e para o resto da vida. Mas é assim, a hipertensão arterial é uma doença crónica e nós não medimos a pressão arterial todos os dias, a toda a hora. Portanto, é assim, obviamente que medindo a tensão, ela está melhor porque está a tomar a medicação. E nos dias que não toma a medicação e ela volta a subir, pode realmente nestes dias ter um evento. Quando nós falamos em evento, falamos num infarto, num AVC, e é isto que nós não queremos, é isto que nós evitamos. Portanto, habitualmente, a medicação, quando é prescrita, é para fazer diariamente e de acordo com aquilo que o médico disse. Porque se o médico prescreveu 2 comprimidos e nós só tomamos um, também não estamos a fazer da forma correta. A única situação em que poderíamos deixar de tomar a medicação, mas isso deve ser sempre com aconselhamento médico, é naquilo que nós estávamos a falar atrás, as alterações de estilo de vida. Imagina uma pessoa que é muito obesa e tem pressão arterial elevada e depois começa a perder peso, perde imenso peso e a pressão arterial até começa a descer, ou altera os hábitos alimentares, deixa de consumir tanto sal, começa a fazer exercício físico e a pressão arterial começa a descer e até começa a normalizar. Aí poderá ter que ser feito um ajuste da medicação. Em algumas situações pontuais, poderemos ter que tomar a medicação, mas isso sempre com aconselhamento médico e não numa situação em que a pessoa é uma hipertensão crónica e que tem que tomar a medicação diariamente. Agora, passando à seguinte, HA, uma senhora. Muito bem. Então esta senhora HA diz o seguinte: há uns meses medi a tensão na farmácia e disseram que estava alta e que devia ir ao médico. Como não sinto nada, ainda não fui. Devo mesmo ir? Ora, uma questão fundamental aqui, e eu não posso deixar de agarrar nela para dizer, isto revela um comportamento que é muito comum entre nós e que não deve acontecer. Porquê? Medir a pressão arterial é muito importante. Esta senhora fê-lo. Se lhe disseram que tinha uma medição que não estava adequada, que estava alta, a pessoa deve mesmo ir ao médico. Porquê? Porque a pressão arterial, a hipertensão, pode não dar sintoma absolutamente nenhum. No entanto, os malefícios já estão a acontecer. E, portanto, a pessoa pode levar anos assim,
com degradação das artérias, com degradação de alguns órgãos, e quando realmente a tensão arterial começa a dar os sintomas que as pessoas muitas vezes nunca sentem, a não ser no evento final, e esse pode ser um AVC ou um infarto, nunca sabem e, portanto, devem ir ao médico. Portanto, a resposta é evidentemente que sim, sobretudo por si própria. E, portanto, as pessoas, até pode ser que a medicação inicial não tenha sido bem feita e o valor seja errado, mas pelo menos a senhora fica a saber se é hipertensa ou não é hipertensa. Passo agora ao senhor JF. Aqui o senhor JF diz que é guarda noturno e tem hipertensão há 3 anos e que lhe disseram para tomar o medicamento todos os dias de manhã, mas que ele costuma chegar a casa tão cansado que se esquece de o tomar e se pode tomar outra hora. Ora, isto vem de encontro àquilo que também já estivemos a falar atrás. Se lembram, tínhamos uma questão atrás em que a senhora tinha que tomar à noite e esquecia-se, preferia tomar de manhã. Aqui, é este senhor aconselhar-me tomar de manhã e ele esquece e questiona se pode tomar noutra hora. Pode tomar noutra hora, voltamos à mesma questão. É preferível tomar numa hora onde não se vai esquecer, porque só assim é que o medicamento faz efeito. Portanto, pode ajustar de acordo com o estilo de vida que tem. Portanto, se é alguém que trabalha à noite e chega a casa e vai descansar, pode ajustar a toma da medicação ao seu ritmo, ao seu horário. O importante é arranjar um horário em que não se esqueça, portanto, pode sim tomar a outra hora. Próxima questão, que é uma FM, uma senhora. Muito bem. Esta senhora escreve assim, e é outra questão muito importante. A minha mãe tinha tensão alta, assim como todas as minhas 4 tias. Tenho muito medo desta doença por causa dos AVC. Como poderei fazer para a evitar? Ora, mais uma vez, esta questão é muito importante. De facto, há um componente genético em relação à hipertensão, e estas pessoas que têm muita gente na família, primos, tios, avós, pais, que são hipertensos, devem ter, como a senhora aqui diz, um cuidado especial. Então, o que é que esta senhora deve fazer? Deve medir a pressão arterial regularmente, no mínimo dos mínimos, pelo menos, eu não sei a idade que ela tem, porque a hipertensão tende a surgir com a idade, mas deve, pelo menos 2 vezes por ano, no mínimo dos mínimos, idealmente 1 vez por mês. E depois deve fazê-lo, eu vou assumir que ela tem mais de 30 anos, sobretudo nestes casos eu recomendo às pessoas que, se não tiverem fatores de risco óbvios, como a obesidade, para medirem logo a partir dos 30 anos. E devem avaliar os valores. Se a pessoa já tem a pressão arterial elevada, deve fazer a terapêutica. A terapêutica é eficaz. Há a terapêutica agora dita de combinação, que são vários princípios ativos num comprimido apenas. Portanto, a pessoa pode fazer uma toma única e tem a sua hipertensão arterial sob controle. E esta atitude, esta ação, quer do próprio, sobretudo se conseguir mudar o seu estilo de vida, perder peso, reduzir o sal, é que vai evitar que a pessoa venha a ter o seu AVC. E eu costumo dizer, e já tenho dito em muitos fóruns, em muitos sítios, que é sempre melhor prevenir do que remediar. E eu penso que é essa a questão que a senhora põe. A senhora quer prevenir em vez de remediar, e o AVC é uma situação que agora já a taxa de fatalidade pode não ser tanta como era quando eu era jovem interna há muito tempo, mas tem ainda um grau de incapacidade muito elevado. E esse grau de incapacidade, a meu ver, é tão importante como a taxa de mortalidade. Portanto, acabamos bem as questões, porque esta questão é fundamental e o nosso país continua a ser, e saíram agora em 2020, as taxas saíram agora em 2022 as taxas de mortalidade de 2020, e apesar de haver um incremento da mortalidade em cerca de 1 a 2%,
Isto deve-se provavelmente à Covid, que teve uma mortalidade de cerca de 6%. A mortalidade cardiovascular ainda foi a causa principal. Dito de outro modo, não há dúvida de que a hipertensão e a doença cardiovascular é uma pandemia e vai continuar a ser se nós não mudarmos de estilo de vida. Muito obrigado pelas questões. Tivemos 4 dúvidas de âmbito geral, que eu acho que têm que ser tratadas de um modo distinto, de modo que eu vou começar com uma senhora cujas iniciais são TR, e a senhora diz assim: sou hipertensa há muitos anos, estou medicada, mas não consigo encontrar a forma de baixar a minha tensão, ando muito desanimada. Ora, esta dúvida é de âmbito geral, porquê? Porque este fenómeno é muito interessante, porque habitualmente estas pessoas têm fatores que potenciam a pressão arterial que elas próprias não reconhecem. Desde logo, e o mais importante entre nós, e eu queria deixar isto aqui muito claro, é o sal. Quando as pessoas já tomam medicação e o controle é muito difícil, podem ter uma situação chamada hipertensão arterial resistente. E nesta é preciso ter a certeza, como a doutora Rosa já disse aqui, que a pessoa toma a medicação, mas depois o próprio tem que se questionar se reduz o sal, se não tem peso a mais, sobretudo em pessoas mais velhas, se os valores que têm não são adequados à idade, porque a pessoa tem que perguntar ao médico, a pessoa acima que vai, assim que vai ficando mais velha, os valores normalmente também sobem e não se pode avaliar a pessoa do mesmo modo. Mas o que é que esta senhora tem que fazer? Não pode, ela e todos os que me estão a ouvir, não podem desanimar. O que devem fazer eu agora recomendo aos meus doentes que façam assim, procurem um suplemento do sal. E há 2 tipos de suplementos agora no mercado. Um dito sal para hipertensos, que tem uma mistura de cloreto de sódio, que é sal, com cloreto de potássio. Em regra, se a pessoa não tem uma doença do rim, pode fazê-lo, e logo isso reduz o sal em cerca de 40%, depende dos suplementos, em cerca de 40% a 60%. Outra que tem que fazer é avaliar se não estão realmente já num nível de obesidade. São essas pessoas que terão que procurar fazer uma dieta, e estes são os 2 fatores. Outros casos que podem acontecer, e aí devem procurar o médico, acontece por vezes que a medicação pode não ser adequada à pessoa. E isto acontece porquê? Porque há muitos fármacos que tratam a hipertensão, quer dizer, há muitos medicamentos, e eu costumo dizer, e é o que é comum, que os medicamentos para a hipertensão são como um fato à medida. E pode acontecer que, no caso desta senhora, o fato não esteja à medida dela, e isso compete ao médico avaliar e ajustar. Mas não se esqueça, sal e peso logo à cabeça. Muito obrigado por esta dúvida que nos permitiu generalizar o que acontece com muita gente. Passo agora à questão colocada pelo Sr. AF. Doutora Rosa. A toma da medicação da hipertensão é para a vida. Ele faz esta afirmação e realmente confirmamos, não é? Já falamos disso também aqui anteriormente. Temos que encarar a hipertensão arterial como uma doença crónica, uma situação crónica. Habitualmente quem tem esta alteração, esta patologia, este fator de risco não desaparece, não regride, a não ser que haja uma alteração muito grande dos estilos de vida, e mesmo assim é preciso andar a vigiar. Quem toma medicação para a hipertensão, habitualmente é para fazer para a vida. Eu costumo dar este exemplo aos meus doentes, é assim, ficam muito preocupados, incomodados por ter que tomar 1 ou 2 comprimidos para a hipertensão, mas acho que é preferível tomar esse comprimido diariamente para a vida e ter qualidade de vida. Portanto, aquilo que o professor Luís estava a referir, que infelizmente hoje em dia os AVCs, as pessoas ficam com muita limitação, ficam incapacitados, ficam sem conseguir caminhar-se, muitas vezes ficam dependentes de outros. Portanto, acho que é preferível a pessoa tomar a medicação diária para a vida do que depois ficar com estas limitações para a vida. Portanto, é esse o nosso conselho.
A medicação da hipertensão é para fazer diariamente, corretamente, conforme foi prescrito pelo médico. Agora, mais uma dúvida aqui da APF, uma senhora. Então, a senhora diz assim, esta questão merece estar aqui porque é muito comum. Diz assim, se for tensão nervosa, muito menos se deve deixar de tomar a medicação. Ainda estando controlada, às vezes está alta, devido a ficar nervosa do nada, e a ansiedade complica os níveis de tensão. Ora, como eu já disse atrás, como nós já dissemos atrás, eu costumo dizer que no nosso país, infelizmente, a única constante é a inconstância, ou seja, por razões que não são fáceis de explicar aqui, há muita incerteza na nossa vida. O nosso país é pequeno, a situação económica é difícil para muitas pessoas, as relações pessoais são, por vezes, duras e difíceis, mesmo nas famílias. Depois há a história pessoal de cada um e há muita gente com muita ansiedade, é verdade. E eu quero dizer aqui, se a pessoa tem muita ansiedade, é preferível procurar um profissional específico dessa área e tratar a causa. Porque, de facto, se a pessoa andar mais calma, provavelmente os níveis de pressão arterial são mais baixos. Agora, há que ver se os fatores físicos que já foram ditos aqui, como o consumo de sal e a obesidade, que se associa muitas vezes a pessoas com grande ansiedade, estão bem endereçados, se as pessoas sabem que esses fatores são importantes. De todo modo, com ansiedade ou sem ansiedade, se a pessoa tem, de facto, valores elevados, deve fazer a medicação, ainda que, e isto é relativamente comum, a pessoa procura um profissional da área e acaba por ter uma tensão arterial muito mais baixa. E então estas pessoas, normalmente, podem ter um ajuste da medicação que pode até implicar a redução da medicação. Eu vou dar um dos exemplos muito comuns para quem trabalha no hospital. Há muitos doentes que entram para fazer uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia abdominal muito comum, como, por exemplo, as hérnias, e nós somos chamados frequentemente porque a pessoa, no internamento, e às vezes são pessoas que tomam 3 princípios ativos para a pressão arterial, tem valores normais e às vezes até baixos. Porquê? Porque a pessoa está a fazer uma dieta adequada, está deitado a maior parte do tempo e está afastado dos estímulos que tornam, que agravam a sua ansiedade. E este é o melhor exemplo que eu vos posso dar, é um exemplo do dia a dia, da influência que o nosso bem-estar emocional tem na pressão arterial. E eu costumo dizer também aqui que a pressão arterial, de algum modo, é a medida do nosso equilíbrio. De modo que, sim, a senhora tem razão, a pressão arterial tem uma relação com a ansiedade, é preciso tratar a ansiedade, mas isso não implica deixar de tomar a medicação ou não procurar um ajuste para a medicação. E agora, para a última questão, que é de uma senhora, a última dúvida, que é de uma senhora FF, doutora Rosa. Então a senhora FF diz que por vezes deixo de tomar a medicação porque me esqueço. Ora, isto não se sinta sozinha, porque isto acontece a muitas pessoas. Aqui já falamos sobre a importância de tomar. Agora, temos que arranjar aqui técnicas para não se esquecer. Portanto, eu posso dar alguns exemplos. Se toma a medicação de manhã, pode pôr na mesinha de cabeceira, põe lá um copinho de água e de manhã, ao virar-se para a mesinha de cabeceira, ao acender a luz, portanto, tomar logo o comprimido. Se tem o hábito, espero eu que sim, de lavar os dentes todos os dias, por exemplo, pôr o frasquinho dos comprimidos ao lado da escova dos dentes, assim, quando vai lavar os dentes já sabe que tem que tomar o comprimido. Outra alternativa é no pequeno almoço, portanto, se costuma tomar um cafezinho todos os dias de manhã ou se faz um chá todos os dias de manhã, pode pôr a caixinha dos comprimidos ao lado da chaleira, assim, quando for tomar o seu chazinho já sabe que tem que tomar os comprimidos. Para as pessoas que já dominam melhor as tecnologias, portanto, os próprios telemóveis têm lembretes, pode pôr um alarme no telemóvel de forma a não se esquecer. Portanto, há aqui algumas técnicas que pode usar
para não se esquecer, porque é realmente muito importante tomar diariamente a medicação, porque senão, pelos motivos todos que já falámos aqui, o não tomar a medicação não está protegida e pode vir a ter aqueles eventos, porque a hipertensão arterial continua a ser o principal fator de risco das doenças cardiovasculares e, como o professor Luís já referiu, esta doença continua a ser a principal causa de mortalidade e mortalidade do nosso país. Chegamos ao fim das nossas dúvidas, das nossas questões, que foram de âmbito pessoal, mas também genérico. É muito importante que as pessoas ponham as suas dúvidas e devem continuar a pô-los a quem de direito, o vosso médico. A hipertensão vai continuar a estar na ordem do dia. E as pessoas que têm dúvidas, e eu sei que para além destas pessoas há muito mais pessoas com dúvidas, devem recorrer à Sociedade de Hipertensão, porque nós também, através do e-mail geral, podemos ajudar em algumas dúvidas. De modo que muito obrigado por terem colaborado, muito obrigado à doutora Rosa. Penso que foi um tempo ganho para nós, certamente que foi agradável estar aqui e até breve. Até breve.